Shalom, shalom. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Ben Zion e esta é a continuação que faremos de um dos nossos estudos aqui no espaço, que é o estudo do Tratado de Brachot. E nós já estamos no terceiro capítulo do Tratado de Brachot e o DAF dessa vez é o 19b. Então, nós vimos em textos anteriores discussões dos sábios a respeito de alguns assuntos relacionados a como lidar com a questão de pessoas que faleceram. E aí nós vimos também que os rabinos começaram uma conjectura, uma discussão a respeito de se a pessoa que havia falecido sabia de alguma coisa ou se ela não saberia. Nós vimos que havia uma ideia popular na época de que como o cadáver está inteiro, então provavelmente ele está, de alguma maneira, ciente de alguma coisa, né? E aí isso levava a concluir que então os mortos teriam noção do que está acontecendo com eles, do que está acontecendo com o mundo. Mas a Guemará rejeita a proposta. E aí foram trazidos diversos argumentos de lendas populares, histórias contadas por rabinos, e todos os argumentos foram rejeitados pela Guemará enquanto provas de que a pessoa morta saberia de alguma coisa que está acontecendo com ela, mesmo que isso fosse uma crença popular, né? E aí depois que essas coisas foram discutidas, começou a voltar a falar um pouco de reza, né, um pouco da questão da pessoa que consola as pessoas enlutadas e a relação disso com o rito de rezas. E aí se falou que quando você faz um tipo de reza sobre coisas que acontecem, você não pode, nessa reza, falar mal de você mesmo, né? Então nós vimos aquela famosa frase do Abaye, né, que falou em nome do Rabino Shimon ben Lakish: você não pode abrir a boca para o Satã, né? Ou seja, você não pode abrir a boca para o promotor de justiça, não pode produzir provas contra você mesmo. O que significa dizer que você não pode se ver como você costuma, por meio do Yetzer Hará, do ego, ver outras pessoas, ou seja, julgar elas da pior forma que você puder. Você não deve fazer isso contra as pessoas. Não deve fazer isso também contra você mesmo, né? Então, no finalzinho do DAF anterior, tínhamos voltado para o assunto de quando uma pessoa falecia, e aí as pessoas estavam ali ocupadas em cumprir as mitzvot, os mandamentos, relacionados a como cuidar da pessoa, como cuidar dos enlutados, como cuidar de tudo isso. E a Guemará falou que as pessoas faziam uma fila, e elas faziam essa fila para poder consolar as pessoas enlutadas, né? E aí, nisso, a gente vai acabar vendo que isso gera uma outra discussão a respeito da relação do conceito dos ritos da religião e o que você tem que fazer para cumprir esses ritos, e o conceito de dignidade humana, que era um conceito que fazia parte da tradição judaica clássica já naquela época, né? E aí a Guemará mostrou que tinha alguns probleminhas de entender algumas Mishnayot que haviam sido passadas. Então o que nós vamos ver é a continuidade desse assunto. O último parágrafo do nosso DAF anterior falou Achiname que amar אם יכולים להתחיל לגמור אפילו פרק אחד או אפילו פסוק אחד עד שלא יגיע לשורה, התחילו אם לאו לא התחילו. Ou seja, a Guemará tinha respondido que também era o que o Taná da Mishnah havia dito na conclusão do que ele falou, da declaração que ele tinha feito, de que se uma pessoa começou a fazer o Shema, ele conclui, se for possível, ela concluir a leitura do verso, porque biblicamente falando o Shema é apenas o primeiro verso. E se não der tempo disso, né, se estiver muito em cima, daí a pessoa nem começa. Então isso foi o que nós havíamos visto. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos lá no Sefaria, abrir o Tratado de Brachot, 19b, aonde então nós vamos começar o nosso estudo, né? Então está aqui Brachot, primeiro capítulo, segundo, terceiro capítulo, 19b. Então estamos aqui, né? Então esse primeiro parágrafo, né? העומדים בשורה וכדומה. תנו רבנן, שורה רואה פנימה פטורה, ושאינה רואה פנימה חייבת. רבי יהודה אומר,
Abaim machamat ha'aven pturim, mechamat atzman chayuvin. Então veja, né? Nós tínhamos aprendido na Mishnah que aqueles que estão de pé na fila para poder consolar as pessoas que faleceram, e aqueles que estão de pé nessa fila são distinguidos entre os que estão no ambiente, então eles chamam de fila interior, que é a fila do ambiente, do local, no caso em que os enlutados estão, e a fila exterior, que são as pessoas que estão em fila para fazer o consolo, mas ainda não estão dentro do ambiente. Então aqueles que estão na fila interna são isentos de recitar o Shema e os outros são obrigados. Daí os sábios ensinaram, né, expandindo, portanto, esse ensinamento na Tosefta. Os que estão ali na fila para consolar são distinguidos entre aqueles que veem o ambiente interno, ou seja, a área onde os enlutados estão. Esses aí é que estão isentos. E aqueles que estão nessa fila, mas não veem o ambiente, eles são obrigados, né, no caso, a fazer a reza do Shema. Portanto, o rito permanece, porque ele só é isento se você estiver no ambiente. Então veja, o que está sendo discutido? Está sendo discutida a relação entre um determinado rito e um determinado dever, né, podemos até chamar cívico, né, de você, ou mesmo de empatia, de você ir lá e consolar a pessoa enlutada. Daí o Rabino Yehudá elaborou sobre o conceito e falou assim: os da fila, né, esses que estão fazendo fila para consolar, daqueles que, no caso, vieram a estar perante os enlutados, estes estão isentos. Então, ele não fazia distinção do ambiente. Ele fazia distinção entre aqueles que estão ali na frente da pessoa enlutada de fato e aqueles que não estão ali perante o enlutado, ou seja, não vieram para o local para isso. Ele sabe, quando você está ali e tem um monte de gente aglomerada ali, você também está ali, né? Então esses aí são obrigados a fazer o Shema. Só quem veio no objetivo mesmo. Então, existem algumas formas de interpretar, pelo menos 3, essas declarações do Rabino Yehudá. Uma possibilidade diz que ele estava sendo rigoroso com relação a quem fica na fila para os enlutados. Como quem disse, você tem que ter o objetivo de estar fazendo isso, né? E aí, se você não veio para falar com eles, então você não tem a isenção do que a gente está comentando aqui. Veja, é uma coisa completamente, né, essa isenção, essa coisa, não é que ninguém procurasse isso. Eles estão, na verdade, contrastando o valor do rito e o valor moral. Então aí ele diz assim, essa é uma maneira de ver, né? A outra maneira de ver, que é um comentário de discípulos do Rabbeinu Yonah, eles falaram que uma possibilidade é interpretar que o Rabino Yehudá está sendo, na verdade, não rigoroso, mas leniente. E ele estaria sendo leniente em relação àquela segunda fila, né, que também veio para falar com os enlutados, para consolá-los, mas não começou a fazer isso porque está longe ainda. Então ele está, digamos assim, tirando aquele pessoal da forte obrigatoriedade. E tem uma terceira visão, que é de alguns comentários coletados do Al-Fassi, que diz que o Rabino Yehudá estaria meramente explicando o Taná anterior. E neste caso, o que ele está fazendo é uma distinção entre a primeira fila, em respeito aos enlutados, e aqueles que estão em outras filas ou em outros lugares fazendo outro tipo de coisa exatamente, só por estarem ali no ambiente. Ele está fazendo uma distinção de atenção. Quem está dando atenção para o enlutado é sobre quem eles estariam falando, e quem não está, eles não estão falando dessa pessoa. Não seria isso. E aí nós vamos para mais um parágrafo aqui. Então esse segundo fala assim: Amar Rabi Yehuda Amarav Amotse Kilaim Bebigdo Poshtan Afilo Bashuk Maitama En Chacham En Tvuna Ve'en Etza Leneged Hashem Kol Makon Sheyesh Chilul Hashem En Cholkim Kavod Lerav. Então nós aprendemos que aqueles que vieram para consolar os enlutados, eles estariam isentos do Shená. Por quê? Porque eles seriam
as pessoas que estariam honrando a pessoa falecida. Então nós temos um contraste. Uma mitzvah ritual, que é a reza do Shema, versus honrar uma pessoa falecida, um ser humano falecido. Então a Guemará expande essa discussão, porque o que nós estamos vendo é um contraste, né? um juízo de valor entre ritos e dignidade do ser humano. Então, a grande questão aqui é o seguinte: em que grau, ou até que ponto, a dignidade humana precede mitzvot da Torá? Que é isso que está acontecendo aqui. Veja, por trás dessa discussão há algo de valor maior, que é a questão de dar ao ser humano falecido, ou demonstrar a respeito pela dignidade do ser humano, que tem impacto em toda a sociedade, isso ser ou não ser um valor, perceba aí, né? Porque, por exemplo, quanto menos dignidade você ou alguém dá para a vida humana, mais isso poderá ser banalizado. Por exemplo, um momento de rito, como esse do sepultamento, pode facilmente virar um comércio e um sistema de exploração. Soou familiar? Pois é. Por que isso é possível? É possível porque a dignidade humana vale menos, entendeu? Do que, por exemplo, o lucro. O lucro vale mais e a dignidade humana vale menos. Então, se você não estabelece isso na sua sociedade, obviamente ela vai pender para o lado de tirar vantagem sobre os outros. Então, os rabinos estão discutindo isso porque eles estão pegando um alto valor, que é a discussão do Shema, e contrastando isso com o dever de dar o devido respeito ou reverência e a dignidade a uma pessoa falecida. Percebeu? Porque um está na Torá, né, o Shema, mas o outro não claramente. É uma instituição dos sábios. Então agora nós estamos contrastando dignidade humana ou cumprimento de mitzvot. Então nesse início de discussão, nesse início de expansão, o Rabino Yehudá diz que o Rav tinha dito: aquele que descobre Kilaim quer dizer aquela mistura de lã e linho, que a Torá diz que é proibido vestir roupa misturada de lã e linho. Aquele que descobre Kilaim na sua roupa deve removê-las, mesmo que estiver no mercado. Ou seja, mesmo que ele estiver em público. Então, no caso, ele vai tirar a roupa e tirar o Kilaim da roupa. Mas aí ele vai ficar sem roupa. Entendeu? Então, veja a declaração. Então, veja, ficar sem roupa é um certo desrespeito à dignidade humana. Né? Você se envergonhou em público. Eu estou falando de uma cultura assim, né? Não de uma cultura onde isso é banalizado também. Mas numa cultura como essa, dos sábios, uma das formas de você humilhar uma pessoa é você deixá-la sem roupa. Né? Então, por exemplo, reis do mundo antigo, quando conquistavam cidades e territórios, faziam as pessoas caminharem acorrentadas e nuas. Isso era uma forma de humilhação pública. Né? Então, aqui também funciona assim, na Pérsia, né? Na Babilônia. E aqui eles estão falando, então, se uma pessoa descobre Kilaim, ele tem que tirar, mesmo que for em público. Então, neste caso aqui, o que foi comunicado? Esquece Kilaim e esquece ficar nu. O que está sendo dito? A mitzvah está acima da dignidade. É isso que está dito. Percebeu? Muito bem, começou o debate. Calma. Né? Isso aqui não é uma conclusão. Então fala assim, então ele não tem que esperar para até chegar em casa. Qual a razão disso? Mas tá, qual que é o motivo disso? Porque está dito, e aí quando ele fala está dito, ele cita um texto do Mishlei. Mishlei 21:30, não tem sabedoria, nem entendimento, nem conselho contra o Hashem. Né? Então, não tem sabedoria, nem entendimento, nem conselho contra o Hashem, seria a interpretação de que a mitzvah está acima de qualquer conceito que você invente. Né? Então, daqui foi extraído um princípio geral. Né? E aí a Guemará apresenta esse princípio. Em qualquer lugar onde houver a profanação do nome, ou seja, onde o preceito seja desrespeitado, não se mostra respeito ao mestre,
né? Então, você deriva que não se mostra respeito ao mestre aonde o nome está sendo desrespeitado. Então, isso é uma grande... Perceba que por trás da simples discussão, você tem uma grande discussão. E isso foi colocado aqui como o princípio da discussão. Agora, a gente vai começar a ver as derivações disso. Porque isso aqui tem consequências, digamos assim, gravíssimas, né? E aí nós queremos, então, começar a explorar. Então, para começar a explorar, a Guemará diz assim: Mativei, Kravu etamet v'chazru lifnei shtaim derachim, achat tahora v'achat tamea, ba betachora, ba'imo betachora, ba betamea, ba'inamot betamea, mishin kvodo, amai, leima, en chokhmah ve'en tevulat neged Hashem. Então, para que comecemos a entender, a Guemará cita fontes da tradição mesma que desafiaram esse princípio, que reagiram a ele e falaram: não, peraí, não é desse jeito. Então a Guemará fala assim, levantou uma objeção, obviamente, a partir de um baraita. Então fala assim, depois que eles sepultaram o falecido e voltaram. Então, a Guemará, os baraitot, né, as tradições que foram transmitidas, elas discutem situações. Então, essa situação, sepultaram um fulano e retornavam, e aí no caminho de retornarem, havia dois caminhos perante eles. Um ritualmente puro e o outro ritualmente impuro. Então, como que é um caminho ritualmente impuro? É tipo passar por um cemitério, né? Se o enlutado vier por um caminho ritualmente puro, eles vêm com ele no caminho ritualmente impuro. E se ele vier pelo caminho ritualmente impuro, os participantes do funeral que acompanham vão acompanhar ele no caminho ritualmente impuro em respeito a ele, em respeito ao enlutado. Então veja, esse baraita contradiz o que foi dito pelo Rav Yehudá. Porque esse baraita está dizendo que em respeito à pessoa, eu não sigo uma determinada mitzvah, um determinado conceito da Bíblia hebraica. Eu não faço isso. A pessoa é mais importante. Então por que eles faziam isso? Aí a Guemará diz, nós vamos dizer aqui também a mesma coisa. Nós podemos usar aquele mesmo verso que ele usou para dizer que a mitzvah vale mais que a pessoa, e agora nós podemos dizer que ele está falando o contrário. Não há sabedoria nem entendimento contra o Hashem. Ou seja, o Hashem está em honrar a pessoa, não em honrar o rito. Nós podemos dizer a mesma coisa que foi falado. Então, existem comentários a respeito disso, né, que expandem, digamos assim, o conceito disso. E um é do Ravad. O Ravad tem várias pessoas com esse nome, né? Mas quando nós falamos aqui o Ravad, nós queremos dizer o Rabino Avraham ben David Posquier, 1125, 1198. Existem outros dois personagens que também têm esse mesmo apelido, mas não vem ao caso. Então o Ravad falou assim, se a comunidade vier por um caminho ritualmente puro, isso significará que, por exemplo, um Kohen, um sacerdote, um Kohen, ele também viria com eles pelo caminho ritualmente puro. E ele prefere a versão porque ele explica que o motivo pelo qual o sacerdote não simplesmente vai no seu próprio caminho é porque o enlutado não ia perceber a falta de um determinado indivíduo e, portanto, não ia ver isso como uma afronta, porque ele veria, porque a obrigação de todo mundo estar ali é acompanhar o enlutado. Então, seria um respeito, digamos assim, comunitário, né, que seria apropriado se uma pessoa fosse separar, que ele se separasse meio escondidinho. O Ravad fala isso para mostrar que o que está sendo discutido aqui é exatamente isso. Contraste entre cumprir um determinado rito e consolar ou colocar o ser humano acima do rito. Então, nessa pequena partícula, Targma Rabi Abba Bavaita Pras Rabanan. Então, Rabino Abba explicou o quê? Explicou o baraita com relação ao caminho, né? Que a pessoa atravessa na área onde não há uma certeza sobre a localização de uma sepultura ou a localização de um corpo. E aí os rabinos chamam um lugar assim, que era muito comum no mundo antigo, né? Você tinha batalhas, tinha pessoas enterradas, especialmente na Babilônia, porque
a religião do Zoroastro não tinha esse respeito que a religião judaica tem com relação ao sepultamento, né? Então, sabe esse papo que fala a religião judaica e a religião do Zoroastro é a mesma coisa? Isso é uma grande bobagem. Uma grande bobagem. Mas é uma bobagem compreensível de pessoas que não se dedicam para estudar isso, tradição judaica clássica, né? Então não, é totalmente diferente em muitos pontos. É porque a religião judaica, tradicionalmente, ela é muito diferente da religião que a gente conhece agora, a religião Ashkenazi, né? Muita gente confunde o judaísmo só com a versão Ashkenazi do judaísmo. E eles esquecem que a versão Ashkenazi do judaísmo é só uma versão do judaísmo. Tem várias versões, né? E aí confundem, né? Por exemplo, falam o judeu, querendo dizer, na verdade, o europeu, né? O polonês, o alemão, né? O húngaro, enfim. Né? E na verdade, assim, aquilo ali não é a origem dos judeus, né? Os judeus ashkenazis são uma comunidade, Sfaradi é outra, Temani é outra, né? E dentre outras comunidades que construíram sua própria identidade por séculos, né? E não mantêm os mesmos ritos. Então esse tipo de generalização geralmente vem de gente que é ignorante do tema, mas fala com pomposidade. Então aqui nós estamos olhando para a coisa com um pouco mais de detalhes, né? O que nós temos aqui? Existe um lugar no mundo antigo onde uma pessoa poderia estar sepultada, mas não se sabia exatamente onde é que a pessoa estava. Ou se aquilo era ainda uma espécie de cemitério recente ou antigo e tal. Porque, como a religião do Zoroastro não cuidava disso, de sepultar as pessoas, animais iam lá e destroçavam o cadáver da pessoa, depois levavam o osso e enterravam em algum lugar, espalhava isso num campo, enfim, inimigos às vezes faziam isso também. E essa coisarada toda fez com que os rabinos se preocupassem com um local chamado Beit HaPeras, né? O Beit HaPeras é um termo rabínico para falar de um local ritualmente impuro, e que, eventualmente, essa impureza teria se dispersado. Isso era muito necessário, como eu falei, devido às condições da época. Por quê? Porque os rabinos eles tinham essa esperança de que, quem sabe, Jerusalém é construída, quem sabe o templo é restaurado, e na medida em que isso acontecesse, eventualmente, a maioria não achava que ia acontecer. Mas se acontecesse, eventualmente, nós teríamos que já saber quais são as regras de como lidar com isso, né? Com a questão de impureza ritual e tal. Então, o estudo disso é a expressão da nossa esperança disso. E aí, portanto, eles criaram esse conceito, que é o conceito de Beit HaPeras. E aí, esse campo, né, que foi arado, ele faria com que ossos que eventualmente estivessem ali se espalhassem pelo campo. E aí, um segundo campo que caísse nessa categoria era um campo onde as pessoas diziam que antigamente era um cemitério, mas que você olha agora, ele não tem nenhuma aparência de cemitério. Não tem nenhum túmulo, nenhuma marcação, nada. São as pessoas que, sabe esse negócio como na nossa terra, de dizer assim, olha, aqui antigamente era um cemitério indígena. Sabe isso? Ou então, em regiões arqueológicas, onde antigamente povos antigos de 30 mil anos atrás estão sepultados e tal. Então, isso aí tem peso alárrico, né? Tem afetação na parte da alahá. E o terceiro caso seria uma categoria onde, por exemplo, era costume, por qualquer razão, principalmente em povos antigos, eles tinham esse hábito, de que aquele lugar fosse o lugar aonde falecidos eram levados para ser homenageados por qualquer motivo. Então, todos esses lugares eram chamados de Beit HaPeras. E, concernente a isso, podia ter ossos humanos ali. E se tivesse ossos humanos ali, isso tinha problema com relação ao sistema ritual do templo. Então eles estavam imaginando e pensando a questão. Muito bem. Então o Rabino Abba explicou que numa área de incerteza de localização de um túmulo, um corpo, um Beit HaPeras, entende? Beit HaPeras é o resumo de tudo isso que eu falei. Então, nesse caso, o campo ele é ritualmente impuro só de acordo com a lei rabínica, Derabanan, né? Mas não de acordo com a Torá. Então isso é muito importante por várias razões. Primeiro, para a nossa discussão,
E segundo, de novo, os rabinos já fizeram isso várias vezes por meio do nosso tratado aqui, mas eles fazem isso o tempo todo, já te garanto. Né? Que é o quê? Distinguir entre lei rabínica e lei bíblica. Eles fazem isso o tempo inteiro. Eles têm absoluta ciência do que é uma lei que eles mesmos colocaram na comunidade e do que é uma lei derivada da Torá, de acordo com tradições recebidas a esse respeito. Ao contrário do que algumas pessoas gostam de colocar, devido a confusões feitas hoje em dia, os rabinos da antiguidade, do Talmud, da Mishnah, eles não tinham esse delírio de achar que uma regra deles era igual à da Bíblia. Não é bem assim. Eles sabiam muito bem qual que é a diferença e eles usavam o sistema da Torá como um sistema jurídico, ou pelo menos o mais próximo disso, dentro daquilo que nós, ocidentais, reconhecemos como sistemas jurídicos. Então, posto que seria proibido por lei rabínica, né, esse campo, seria permitido caminhar nele para mostrar respeito aos enlutados. Então, segundo esta interpretação do rabino Abba, quando o texto ali falou que se poderia seguir num campo ritualmente impuro por respeito ao enlutado, ele alivia dizendo que esse era o caso de um Beit HaPras. Não era uma impureza ritual de verdade, era uma impureza ritual considerada rabinicamente. Mas se fosse, ele deixa implícito uma impureza ritual bíblica, aí nós não faríamos. Então ele está defendendo a visão do Rav Yehudá falada antes, de que a mitzvah está acima da dignidade. Então a Guemará apresentou a objeção, Rabino Arva defendeu a objeção. Então perceba como está indo a discussão. Então agora, se você compreendeu isso, espero que sim, nós prosseguimos. Então, a Guemará prossegue da seguinte maneira. Damar Rav Yehudá Mar Shmuel Minapeach Hadan Beit HaPras Veholech Damar Rav Yehudá Barashei Mishmei Derav Beit HaPras Anidar Tahor. Então a Guemará agora cita uma comprovação do status legal, do status jurídico de um Beit HaPras e mostra que ele é diferente do status jurídico do sistema de impureza que a Torá fala. Então ele diz assim, o Rav Yehudá disse que Shmuel havia dito. Uma pessoa que passa por um Beit HaPras pode remover, soprar, ele fala, o pó, antes de caminhar e dar cada passo. Para que fazer isso? Para, por exemplo, eventualmente descobrir um osso humano que esteja, digamos, debaixo da poeira ali. Como costuma acontecer com animais que enterram. Porque isso vai expor, caso tenha algum osso humano ali, e ele evita pisar em cima do osso humano, porque isso, pisar em cima de ossos humanos, tratar ossos humanos como se fossem tijolos para construir, um templo, como tem algumas igrejas feitas de osso humano e tal, e tudo isso é um desrespeito com a pessoa, tratar a pessoa como um tijolo, e tal. Não, se você encontra uma coisa dessa, tem que ser sepultar devidamente e tal. Aquilo foi uma pessoa, seja como for, Segundo essa visão da tradição, você tem que demonstrar respeito. Então você não poderia simplesmente andar em si. Então uma pessoa que estivesse andando e descobrisse, soprar é um eufemismo para limpar, tirar, enfim. Então, isso quero dizer que não se pode depender de qual o método que foi usado para examinar com relação à impureza ritual da Torá. Porque de qualquer maneira ali ele está, mesmo num Beit HaPras, ele está cuidando para não pisar. Então ele está tratando o Beit HaPras como se fosse menos importante do que a Torá está falando? Não. Então o argumento do Rabino Abba não é lá um argumento muito bom, de acordo com esse rebate da Guemará. Rav Yehudá Barashi falou em nome do Rav. O Beit HaPras, que já foi pisado, ele cria, para criar um caminho, então ele é puro. O que é o Beit HaPras que já foi pisado? Então o Beit HaPras, como falamos, é esse campo que ninguém sabe se era um cemitério, dizem que era, não sei se era e tal. Aí alguém foi lá e arou. E aí coloca os animais para pisar. Quando você ara a terra, ela fica toda fofa. E depois você põe, se você tiver ovelhas, vacas, você bota esse bicho para trotar ali. E no que eles vão trotando, eles vão pisando e macetando a terra. Então, esse Beit HaPras que já foi pisado, se tivesse que aparecer algum osso humano que tivesse alcançável ali na superfície, ele já teria aparecido. Então, se ele já teria aparecido, ele já nos mostraria se é ritualmente puro ou não é. Então, não tendo sido, ele é ritualmente puro.
e, portanto, não tem essa preocupação com relação aos ossos. Então, claramente, isso demonstra que a proibição é um rigor decretado pelos sábios. A preocupação disso, para que os sábios imbuíssem na população algo que a religião persa tentava tirar, na visão deles, que era a ideia de você ter um profundo respeito pelas pessoas falecidas. Os sábios não aceitavam a ideia dos persas de que o cadáver tem que deixar para os bichos comer. Eles achavam que não, tem que sepultar e tal. Mesmo, mas é só um osso de uma pessoa. Não importa. Tem que pegar aquilo e botar no cemitério e enterrar. Isso é o correto. Entende? Você não pode tratar isso como se não fosse nada. Na visão dos sábios. Né? Então, perceba como que a discussão está caminhando. Né? Então, se você compreendeu até aqui, a gente pode dar mais um passo. Deixa eu diminuir aqui para quem quiser ver isso, que aí fica melhor para todo mundo ver. Né? Então, dando mais um passo, Tashma Demar Rabbi Eliezer bar Tzadok Medagle hayin al gabei aronot shel metim Kriyat Malchei Israel velo Kriyat Malchei Israel bilvad Amru Ela afilo lekriyat Malchei umot haolam sheyizke yivchin ben Malchei Israel u'Malchei umot haolam amai leima en chachan en chokhma ve'en tvuna ve'en etza leneged Hashem. Então, Gemara cita agora uma comprovação adicional com relação à extensão desse conceito de que a dignidade humana supera mitzvot da Torá. Porque a Gemara está defendendo isso. Né? Aí vieram os objetores. Então a Gemara diz assim, venha e ouça. Tashma, venha e ouça. Como o Rabino Elazar bar Tzadok, e o Rabino Elazar bar Tzadok, o nome já indica, né? Ele era um Kohen, um sacerdote. Veja o que ele falou. Então ele disse assim, ó, eu e os meus colegas sacerdotes, então não era uma coisa isolada, tipo opinião minha, nós, Kohanim, nós pularíamos, né, sobre sepulturas ou túmulos, portanto, de falecidos, obviamente, para nos apressarmos, para que isso fosse mais rápido. É um eufemismo, né, quer dizer, para nós cumprimentarmos reis de Israel. Então, o que ele está falando? Ele está falando de ossuários. Ossuários eram aqueles locais, caixinhas, né, onde os ossos da pessoa eram depositados. Encontrou, tem achados arqueológicos da era do Segundo Templo de ossuários, né, caixinhas onde os ossos ficavam ali depositados. Então, isso daí. Né, ele passaria por cima disso para cumprimentar reis de Israel. Se fosse o caso de ele simplesmente sair no ímpeto, sabe? Você está ali, o cara fala, ele chegou, aí você sai correndo com tudo, como se fosse. A ideia é que ele, portanto, passaria por cima disso por causa do respeito que tem que dar para o rei. Então veja, mitzvah, sacerdote não pode se purificar ritualmente, versus uma coisa social, né? Cumprimentar um rei de Israel. Então, por quê? A questão da dignidade da pessoa, a dignidade do cargo. Né? Então a dignidade humana está envolvida aí. Porque a dignidade humana é o quê? Uma convenção, um conceito nosso. Veja que os persas não achavam que era indigno você deixar um cadáver para os bichos comer. Então, se nós achamos que é e os persas acham que não é, então isso é o quê? É uma convenção nossa. Nós concordamos que é, nós achamos isso. Okay? Não é uma verdade universal. É uma coisa nossa, da nossa cultura. Então, a mesma coisa, então, se aplica a todas as outras coisas que são da nossa cultura. Na nossa cultura, o representante da nação, né, e na linguagem do Talmud, o rei, né, ele tem que ser tratado com toda a deferência. Que ponto? Ao ponto de um sacerdote que não pode se purificar, poder se purificar para isso. Por quê? Porque isso também é uma convenção igual a outra convenção. Então, o Kohen está dizendo que tinha essa visão. Né? E aí o Kohen falou assim, ele continua falando, né? E eles não falaram isso só com relação ao rei de Israel, né? Porque aí já está atrás na cabeça da pessoa, dizendo assim, tá, mas é porque é o rei do país dele. Ele falou, não, eles não falaram isso com relação ao rei de Israel. Eles falaram também isso com relação aos reis das nações do mundo. Né? E por que eles falaram isso? Porque como que justifica em relação aos reis das nações do mundo você violar uma regra ritual para honrá-lo? Então eles falaram assim, porque mesmo se você raciocinar,
Se uma pessoa tiver o privilégio de testemunhar a redenção de Israel, isso é o chamado privilégio, né? Segundo os intérpretes, porque ele não explicou o que era o privilégio. Só falou assim, se a pessoa tiver o privilégio, então os intérpretes complementaram, de ver a redenção de Israel. Ele não disse isso. Provavelmente pensou algo parecido. Ele vai distinguir entre os reis de Israel e os reis das nações. Né? Então, por isso. E aí, então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o sacerdote estaria violando uma regra ritual da Torá, porque ele, o sacerdote, é proibido de ficar ritualmente impuro. Só o sacerdote é proibido. O israelita comum não tem essa proibição. A única coisa que afeta o israelita comum é se o israelita comum vai ao templo. E de acordo com a Torá, ele só tinha obrigação de ir lá 3 vezes ao ano. Ok? Então, esse aqui é o sacerdote. Se ele ficar ritualmente impuro, ele cometeu um pecado. Ele cometeu um pecado. O israelita comum não cometeu um pecado. E isso é uma das coisas, por exemplo, que a teologia cristã e os seus teólogos e tal, eles não compreendem ou conscientemente deturpam, até porque precisam, para a teologia deles funcionar, da nossa tradição. Né? Os sábios desde a antiguidade tinham essa clareza. A única pessoa que comete pecado ao ficar ritualmente impuro é o sacerdote. É ele que fica. Né? E por que então o pessoal confunde? Porque desde que teólogos alemães, que na maioria eram antissemitas, começaram a desenvolver suas próprias teorias sobre a Bíblia hebraica, em total desconsideração e demonstrando claro desprezo à tradição judaica clássica, eles assumiram todas as visões teológicas da religião cristã como a visão padrão. E aí, portanto, eles pintam essa visão que eles inventaram como sendo a única visão possível, né? Porque eles tomam aquela história como se fosse uma história verdadeira e desconsideram completamente a tradição judaica clássica. Né? Então é por isso que você vê mais popularmente as pessoas falando dessas ideias como se isso refletisse aquela teologia. Mas não é verdade. A teologia dos sacerdotes não é definida pelo cristianismo e nem por nada do que eles têm dito. Não tem nada a ver com isso. Então por isso que o sacerdote aqui está dizendo. Né? E ele está falando então que, embora ele saiba que é minatorá, proibido de ele ficar ritualmente impuro, ele violava isso para respeitar o rei. Então veja, ele tinha uma clareza de não só que existe uma proibição, mas eles também pensavam de para que existe essa proibição. E ele sabia, essa proibição existe para o meu ofício no templo. Então veja, uma proibição da Torá. Mas uma proibição da Torá para quê? Para que o meu ofício no templo seja um ofício feito adequadamente de acordo com as regras. Senão incorre em avodazará, né? O trabalho, o serviço estranho. Então, mesmo ele sabendo disso, agora tem um conflito, que é a honra do rei. A honra do rei envolve a questão da dignidade humana. E aí, portanto, a dignidade humana está acima do preceito ritual. Mesmo no caso do preceito ritual de alto nível, que seria então o do sacerdote. E aí diz, e por que isso? Ele falou, vamos dizer aqui também, nós podemos usar o mesmo verso que foi falado antes. Não há sabedoria, nem entendimento, nem conselho contra o Racham. Então a Guimarães está mostrando que aquele mesmo verso que estava falando A, pode estar falando B. Então, de novo, o que nós estamos fazendo, nós estamos vendo a Guimarães discutir o posicionamento do Rabino Yehudá, né, em nome do Rav, que colocou o preceito acima da dignidade humana. E a Guimarães está mostrando vários ensinos que pensam no oposto. Percebeu o que ela está fazendo? É isso que ela está fazendo. Então, toda opinião é desafiada. Então, essa opinião, novamente, é desafiada. Então, aqui nós vemos mais um desafio dela, porque é um debate, uma discussão que está acontecendo. Keiderava marava. Amar דבר תורה אוכל, כל שיש בו חלל טפח חוצץ מפני הטומאה, ואין בו חלל טפח אין חוצץ מפני הטומאה. Então, Guimarães responde esse desafio da opinião, trazendo, portanto, uma defesa, né? Dizendo assim, não, isso aí tem que ser entendido não do jeito que você está falando, mas do jeito da opinião do Rava. Porque o Rava disse o seguinte, Mina Torá, de acordo com a lei da Torá, uma tenda, e como nós estamos falando de corpos, cadáveres, impureza ritual,
ele quer dizer uma tenda que esteja sobre um cadáver. Ele não falou isso, ele só disse uma tenda. Mas pelo assunto a gente sabe que é disso que ele está falando. Então uma tenda, contanto que tem um punho de espaço, né, um tfar, um punho de espaço entre o cadáver e a tenda que está em cima do cadáver, isso é considerado constituinte de uma barreira, de uma mechitza, né, de um chotzetz, uma barreira da questão da impureza ritual, que estaria sendo derivada daquele cadáver. Então, sendo isso, né, a cobertura que está sobre o cadáver, mesmo que esteja só um punho de distância, já é a barreira suficiente. Então, quando não há um punho de distância entre a tenda e o cadáver, tenda, portanto, é um eufemismo para qualquer tipo de cobertura. Percebeu, né? Porque, veja, tenda que esteja a menos do que um punho, a pessoa está enrolada num manto. Então, use a cabeça aí, né? Então, a tenda, nesse caso, que está menos de um punho, não constitui uma barreira. Portanto, o cadáver que está enrolado num pano, ele ainda transmite impureza ritual. Mas se esse pano estiver numa distância suspenso sobre ele, numa distância de um punho, aí já é uma tenda. E aí a impureza ritual não se aplica nesse caso. Por quê? Porque aí é uma barreira. E se não tiver o punho, não é uma barreira, ele fala no finalzinho, e portanto a impureza ritual, digamos, passa. Né? E passa e, enfim, passa para tudo. Aí ele usa um eufemismo, né? Para todo o espaço aéreo que tiver em torno. E aí, portanto, na medida em que ele está trazendo essa argumentação, ele está contradizendo o que foi falado antes. Né? Porque ele falou que as pessoas estavam pulando sobre os ossuários. Mas então, por que aquele caso ali do sacerdote teria sido permitido? Então, ele está respondendo, teria sido permitido porque aquele caso ali não tem nenhuma impureza ritual em questão. O sacerdote que passou por cima do ossuário para cumprimentar o rei não ficou ritualmente impuro. Por isso que ele fez isso. Entendeu? É assim que ele está defendendo. Então, como que você está me dizendo que aquele é o caso do contraste entre vou me impurificar por causa da honra ao rei, mesmo que seja uma violação da Torá, se naquele caso não houve nenhuma violação da Torá? Porque se tem um punho de distância entre o elemento que transmite impureza ritual e a cobertura, que seria o caso do ossuário, como aqueles que se vê lá na era do Segundo Templo, então não haveria a tal da impureza, e o sacerdote que passou por cima não ficou ritualmente impuro, porque aquilo é uma barreira eficiente da impureza ritual. Porque a impureza ritual, na verdade, ele é o quê? Ele é um conceito. Ele é uma regra conceitual. E sendo uma regra conceitual, se aplicam as regras rituais a isto estabelecidas. É isso que determina o que fica e o que não fica. Então, é como se ele estivesse dizendo, né, a Guimarães estivesse dizendo, que não está certa essa visão de que aquilo ali é a prova de que, olha, a dignidade humana está acima. O rito ainda está acima, segundo essa visão. E aí a Guimarães prossegue na discussão. Veró varonot yesh bahen halal tefa. Gazru sheyesh bahen mishun shein bahen mishun kavod melachem lo garazu bahem rabanam. Então a Guimarães fala assim, e outra, a maior parte dos túmulos tem um tfar de espaço entre a pessoa e, né, o caixão e o cadáver. Entendeu? Até hoje em dia mesmo, quando você olha um caixão, você olha o cadáver ali, há um espaço, né? A pessoa poderia até levantar um pouquinho, se fosse o caso. Não é? Porque não é absolutamente colado na pessoa falecida, né? Pelo menos na parte de cima. Então isso constitui uma barreira de impureza ritual, sim. Consequentemente, então, a impureza ritual não passa para fora do caixão. E não passando para fora do caixão, o conceito de que fica ritualmente impuro em torno do caixão é falso. Sendo este conceito impuro, o exemplo dado dos sacerdotes não serve como argumento. Porque o sacerdote, passando por cima do ossuário para cumprimentar o rei, não ficou ritualmente impuro por causa disso. E, portanto, olha só que interessante, se um cadáver de uma pessoa, né, de um israelita, estiver dentro de um caixão fechado, então não há impureza ritual em torno daquilo ali. Porque, como o sábio explicou, se tiver um tifar de diferença entre o cadáver e o caixão, o local é ritualmente puro, não impuro. Olha que legal. Se o caixão estiver aberto é outra história. Mas se o caixão estiver fechado, então não tem impureza ritual para se discutir.
E aí, entretanto, né, os sábios emitiram um decreto com relação a esses caixões aonde tem um punho de espaço, né, porque eles viam, à época, caixões que não tinham um punho de espaço. Então eles meio que fizeram a regra com um punho de espaço para meio que criar uma tendência de que todos tivessem um punho de espaço. Não obstante a isso, por respeito aos reis, os sábios não emitiram um decreto com relação a este caso que os envolvia, né? E aí, portanto, deram permissão aos sacerdotes, alarricamente, de inclusive passar por cima de um ossuário, quer dizer, esse caso hipotético só para dizer assim, sacerdote entrar em contato com impureza ritual, ou com potencial impureza ritual. E eles colocaram isso como algo permitido na Torá. Portanto, não seria uma prova com relação à questão de que a dignidade humana seria maior do que uma lei ritual da Torá. Então, isso não serviu de prova. E aí, a Guemará continua a discussão. Tashma, Gadol Kavod Abriot, Doche et Lotase Batorá. Então, a Guemará cita um outro baraita, esse muito mais claro do que tudo que a gente está falando até aqui. Esse baraita diz claramente: Venhaios, maior é a dignidade humana, porque ela supera um mandamento negativo da Torá. Então pronto, isso aqui falou com todas as letras, né? Preceitos da Torá são importantes, mas não tão importantes quanto a dignidade humana. E aí implica, isso tem consequências sociais seríssimas, né? E aí a Guemará, então, vai começar a discutir a questão desse baraita aqui no nosso próximo parágrafo, né? Então a questão é assim: Ve'amai leima en chokhma ve'en tvuna ve'en otzale neged Hashem targma Rav Bar Sheba namei de Rav Kahana de lav de lotasur achicho aleichem lav de lotasur deuraitai. Então a Guemará pergunta assim, mas por quê? Né? Ve'amai, mas por quê? Nós vamos dizer o seguinte aqui, né? Nós temos aquele verso lá, né? Não há sabedoria, nem entendimento, nem conselho contra o Hashem. O Rav Bar Shaba interpretou essa proibição, né, de que se supera, né, o preceito da Torá pela dignidade humana perante o Rav Kahana, como se referindo a uma proibição do Devarim 17:11. Então ele cita o pedacinho do Devarim 17:11, ele só cita pedaços, rabinos, né? Então a gente tem que citar o verso inteiro para a gente entender o que eles estão falando. O versículo do Devarim 17:11 fala assim: de acordo com a Torá ensinada para você, de acordo com a regra transmitida para você, você fará. O que ele cita é: não te desvie. Ele só cita esse pedaço. Mas o texto continua: não te desvie nem para a esquerda nem para a direita daquilo que eles te disserem. Então os alunos, quando ele falou isso, os alunos que estavam na Yeshivá, né, riram dele. E por quê? Né? Pelo fato da proibição, né, você não se desviar, ser uma proibição da Torá, como todas as outras proibições da Torá. Então por que a dignidade humana superaria esta mais do que qualquer outra proibição da Torá? Então eles acharam que aquilo foi uma falha de lógica, uma falha de raciocínio da parte dele. Então eles deram risadas e falaram: mas então você nem entendeu, né? E aí, isso aí não ficou legal, né? Eles riram, ficou uma coisa meio jocosa, mas a Guemará, o engraçado da Guemará mostrar isso para mim. Aí, olha só o que aconteceu. Ele respondeu em seguida, né? Amar Rav Kahana, Gavaraba, Amar Mita Lav Tachichu Aleia, Kol Milei de Rabanan, Am Chinchu Alav de Lotasur, o Mishin Kvodó, Sharu Rabanan. Então, o Rav Kahana respondeu para ele: primeira coisa, um grande homem falou, então não riam dele. Prestem atenção, não desrespeitem uma pessoa em público, né? Os sábios disseram, baseado em todas as leis rabínicas, da proibição você não se desviará. Entretanto, devido à preocupação com a dignidade humana, os rabinos permitiram a suspensão de lei rabínica em caso onde os dois entrem em conflito. Então veja, todas as leis rabínicas baseadas na proibição de você não se desviar. Então aqui nós temos duas informações. Primeira informação: como que os rabinos entendiam Devarim 17:11?
como uma referência a leis rabínicas. Eles sabiam conscientemente que é disso que está se falando. Em segundo lugar, são as leis rabínicas que, quando entram em conflito com a dignidade humana, porque elas são regras que se estendem para além do que a Torá fala, então a possibilidade desse conflito é grande. Então eles dizem, a dignidade humana está acima das leis, precede as leis rabínicas. Então isso leva a concluir que todos os decretos rabínicos, eles estão relacionados a essa mitzvah da Torá, de que você tem que ouvir seus instrutores. Quando a Torá diz que você tem que ouvir os juízes, você tem que ouvir os entendidos nas halachot, nas leis, nas pessoas que se dedicam para estudar isso. A Torá com isso não está dando autoridade para religioso. A Torá com isso está dando autoridade para estudioso. O estudioso, a pessoa dedicada para estudar, é a pessoa que tem a autoridade para poder explicar os conceitos. O professor de português para falar de língua portuguesa, o professor de matemática para falar de matemática, o jurista para falar de leis, o médico para falar de medicina. Tá entendendo? E da mesma forma aqui, o estudioso das halachot para falar de halachot. Ué, qual que é a questão envolvida? Né? Porque tem gente que faz um escândalo em relação a isso. Mas isso é uma lógica simples. Quem se dedica para estudar uma determinada coisa tem autoridade para falar daquilo, ué. Portanto, quando os sábios suspendem um decreto porque veem que isso entra em conflito com algum conceito que é próprio da tradição de respeito à dignidade humana, a dignidade humana vence a proibição da Torá. E a proibição da Torá, neste caso, é o dever de dar ouvido aos sábios. Então, o dever de dar ouvido aos sábios é mina Torá, né? No sentido de que você deve dar ouvido a pessoas instruídas. Você deve procurar o conhecimento. Né? Se você acha que, mas ele falou uma coisa que eu não concordo, então estude você também. E aí você vai descobrir se é isso mesmo, e sendo isso mesmo, então proponha algo melhor. Faça como o Talmud está fazendo. Traga a sua discussão. Né? Agora, não enquanto ignorante. Não enquanto ignorante. Se você quer participar do debate, vem com a gente. Mas se informe, estude. Aí, seja bem-vindo. Agora, ficar com essa guerrinha de dizer assim, que a minha opinião vale alguma coisa perante o conhecimento, dentro desta tradição sapiencial, não é assim que funciona, não. Entende? Aqui, a opinião não vale mais do que o conhecimento. O conhecimento vale mais que a opinião. Sabe o eu acho? O eu acho não significa nada. Você pode pegar o seu eu acho e jogar na lata do lixo. Isso não quer dizer nada. A questão é, qual o conhecimento? Você leu o quê? Você sabe o quê? Traz aqui e vamos discutir. Vamos falar sobre isso. Entende como os sábios estão fazendo? Mas por que você fala isso se nós temos esse barato? Mas por que você fala isso se nós temos tal tradição? Não, mas essa tradição não prova. Por causa disso e diz e disso. Então, são discussão entre pessoas que estudam. Isso é totalmente bem-vindo na tradição. Como um todo. Agora, a grande questão é o ignorante, o analfabeto. Entende? Já querer ter a opinião e decidir. Não. Primeiro você tem que ver qual foi o processo. Aqui não existe à toa. As regras não existem à toa. Nada é à toa aqui. Aqui está sendo discutido coisas que são de heranças milenares. Então, o que você tem que fazer é sentar junto e estudar junto. Entende? Então, não coloque, segundo essa orientação dos sábios, não coloque opinião no mesmo patamar do conhecimento. Você achar que não significa nada. Você tem que sentar e estudar junto. Esse é o jogo, essa é a brincadeira, esse é o nosso jogo aqui. É o jogo de conhecimento versus conhecimento. Opinião versus conhecimento, opinião sempre perde. Né? Então os sábios decretaram isso, eles tinham plena consciência dos seus decretos rabínicos, mas eles decidiram que quando um decreto desse entrasse em conflito com alguma tradição, algum conceito já popular, já do senso comum dessa cultura, sobre a dignidade humana, então aí se abre mão da regra em nome da dignidade humana. Ok? Então isso é muito importante para que tenhamos clareza em relação a isso. Né? Muito bem. E aí nós temos mais um parágrafo que diz aqui, né? Tashma veitalamta meim פעמים שאתה מתעלם מהן, פעמים שאתה מתעלם מהן. Então a Guemará cita uma comprovação adicional desse conceito de mais um baraita. Esse outro baraita vem
com a sua expressão clássica, Tashma, venha e ouça. Isso sempre introduz um baraita, uma tradição vinda, né? Sempre. Venha e ouça. Com relação às leis, esse baraita está falando de outra coisa, mas ele encaixa no assunto. Ele está falando de leis sobre devolver objetos perdidos. Foi dito sobre isso, né? Então, Devarim 22:1 é que tem essa lei. Você não vai olhar para o boi do teu irmão, do teu próximo, ou para a ovelha perdida e ignorar. Você vai devolver isso para o teu próximo. Então, Baraita, que explica essa lei, ele percebeu uma expressão. Porque a expressão fala Veitalamta mehem. E essa expressão Mitalamta mehem está escrita no Itpael. E, portanto, é como se ela estivesse falando, e você os desconsiderará. E isso é uma coisa estranha. Dentro do contexto do texto, dá para entender que é assim, você não vai fazer isso. Mas no texto, né, parece que está falando assim, você vai fazer isso. Mas a lógica que dita para nós, não, você não vai fazer isso. E eles ficaram surpresos porque está escrito no Itpael. Veitalam também. Como se estivesse falando para fazer. Mas isso é contra a lógica do texto. Porque o texto está dizendo, quando você vê o boi e a ovelha perdida, você não vai ignorar, né? Você não ignora, a gente traduz assim. Mas na verdade o texto está falando, e você os ignorará. E aí depois fala, devolva ao teu irmão. Por causa dessa ambiguidade linguística, esse jeitão esquisito de falar, os rabinos entenderam o quê? Que isso é um tipo de alahá que não é rígida. No sentido de dizer, existem situações aonde você é permitido de ignorar essa mitzvah. E existem situações onde você não é permitido. Percebeu? Eles tiraram isso do próprio texto. Porque o texto fala desse jeito estranho. Primeiro ele coloca o comportamento como se fosse um comportamento positivo. Usando uma linguagem super esquisita. Quando, né, você não verá o boi do teu irmão ou a ovelha perdida e você os ignorará. Devolverá ao teu irmão. Mas aí fala, você os ignorará, né? Mas na verdade devia estar escrito, e você não ignorará, hein? Entendeu? E aí os rabinos falaram, não, isso aqui é uma ambiguidade. Mas como a gente já sabe o que o texto quer dizer, né? Ou seja, o texto quer dizer que não ignore, então por que o texto está dando essa ambiguidade linguística? Porque ele está abrindo casos onde pode haver uma exceção. Isso é o que veio tradicionalmente sobre esse texto. Que é o que nos interessa. Né? O que nos interessa é isso. Então, aí a Gemara prossegue nisso. Ok, etc. Então, como assim? Eina Kohen veia baita kvarot, uaya zaken veina lefi kvodo, o shechaita melachto maruba, mishel chavero, lechach neemar, veiterlamta amai, lema en chochma ven tvuna ven atzala neged Hashem. Então, como é que funciona? Então, os rabinos raciocinaram o seguinte. Então, vamos supor que é o caso de que um Kohen, um sacerdote, e você tem o tal do objeto perdido, mas esse objeto perdido está num cemitério. Ou, diferente, um ancião, e tem o caso do objeto perdido, mas para ele pegar o objeto perdido, ele tem que tomar uma atitude que é indigna para uma pessoa anciã. Né? Por exemplo, o objeto perdido está, sei lá, vamos pensar em alguma coisa, numa fonte. E aí ele tem que entrar nessa fonte, ficar todo molhado, se lascar todo, se melar de lama, para ele poder pegar. Então, como essa cultura respeita as pessoas mais velhas, a mitzvah não obriga a pessoa mais velha a se humilhar em nada. Pelo contrário, a pessoa mais velha tem que ser honrada, não humilhada. Nem por causa de mitzvah. Entendeu? Ah, mas seria uma mitzvah para ele. Então, mas a halachá, que os sábios entendiam, coloca, então, o respeito à pessoa mais velha acima da mitzvah. E no caso do sacerdote, quem diz que o sacerdote tem algum tipo de importância é a Torá. Né? Então, como a Torá diz isso, então o sacerdote também tem que cumprir a mitzvah de devolver o objeto perdido. Mas está no cemitério, o que, portanto, entra em conflito com a mitzvah de que ele não pode ficar ritualmente impuro. Então, nesses casos, né, se ele tiver mais alguma coisa para fazer, no caso da pessoa mais velha, né,
Veja, eles estendem até para mais. Nem a questão da pessoa se envolver numa coisa indigna. Mas, por exemplo, essa pessoa idosa está indo fazer alguma coisa, comprar seus remédios. Ele tem que parar para fazer essa mitzvah? Não. Né? Outra pessoa, portanto, tem que ir lá fazer isso. E aí, portanto, ele não deve abrir mão da sua dignidade que lhe é devida para devolver o objeto perdido. Portanto, com relação a estes casos, é que foi dito, e ele os desconsiderará. Aquela ambiguidade textual estaria, digamos, abarcando essas situações que, digamos assim, seriam previstas, né? De que seria, portanto, parte da jurisprudência, parte da Torá oral, de que a pessoa, então, se absteria, nestes casos ambíguos, de cumprir aquela mitzvah. Por que, a Gemara diz? Nós vamos dizer aqui, né, que apesar de devolver o objeto ser algo que está, digamos, em conflito com a questão da dignidade da pessoa, do respeito ao mais velho, ou do respeito ritual ao Kohen, não há sabedoria, nem entendimento, nem conselho contra o Hashem. Então veja, né? Então até um comentário, isso aqui virou alahá para o Rambam. Né? Então, um sacerdote que vê um objeto perdido no cemitério, o Rambam legisla, não é obrigado a entrar lá para devolver. Um ancião, né, que tem que tomar alguma atitude indigna do respeito devido a um ancião para poder devolver um objeto, também é isento do preceito. Isso virou alahá de fato. Então esse é o entendimento, de fato, do que está sendo dito. Então, e essa alahá aqui, que está falando de objeto perdido, também é estendida para a alahá que fala sobre descarregar um animal que está muito pesado. É a mesma coisa. Um ancião vê um animal que está muito pesado. A mitzvah, em tese, é ele ir lá ajudar a descarregar. Mas isso é indigno para o ancião. Ele é velhinho, ele pode se machucar. Não, ele não deve cumprir essa mitzvah. Então, o que você percebe com muita clareza é que era uma coisa muito séria para os rabinos a questão da dignidade da pessoa, a dignidade das pessoas mais velhas, os respeitos aos ritos sociais. Isso era uma coisa muito importante. Eles nunca perderam de vista isso para fazer como um fanático faz hoje, colocar a religião acima da vida humana, acima de tudo, acima do respeito ao próximo, como os fanáticos fazem hoje. A religião dos rabinos do Talmud é uma religião completamente diferente. Né? Porque é uma religião que toda hora está levando em conta, está discutindo isso daí, porque para eles era importante isso nas minúcias, né? No dia a dia. Então nós vemos isso com muita clareza aqui. E aí, nós vamos dar mais um passinho nessa próxima cláusula, que fala Shanei Hatam Dichtiv Veitalan Mamen Leigmar Mina Asuri Mimanona La Yalfinan. Então a Gemara responde, ainda estamos discutindo, né? Eu concordo com a declaração anterior, mas a Gemara continua discutindo ela. Fala assim, não, mas esse caso é diferente. Porque está escrito, né? E os desconsiderará. Então, ou seja, o mesmo termo no Ipael indicaria que sob certas circunstâncias é que seria permitido desconsiderar. Em cujo caso existe uma diretiva, que seria da Torá, que cria uma exceção. Essa diretiva seria, você não vai desconsiderar, o Devarim 22, 3. Né? Então, neste caso, nós descobrimos que a dignidade humana está acima de uma mitzvah ritual da Torá. De novo. Né? E a Gemara sugere, então vamos derivar disso um princípio geral logo de uma vez, já que a gente está encontrando essas evidências. Quando nós encontramos evidências suficientes, nós podemos tirar um princípio geral disso. O princípio geral é que a dignidade humana precede todas as mitzvot da Torá nesse caso. E a possibilidade é rejeitada. Né? Quer dizer, não exagera. Nós ainda não terminamos. Né? Então fala assim, nós não derivamos alahot sobre proibições de leis monetárias da Torá. Então no caso do objeto perdido, isso é uma lei monetária. Né? E os rabinos separavam os sistemas de leis em leis que envolvem finanças, leis que envolvem crime, entendeu? Leis que envolvem rito. Eles tinham clareza quanto à distinção e aplicabilidade de cada tipo de lei. Então eles falaram, não. Essa regra poderia ser se fosse outro caso. Mas como aqui é um caso de lei monetária, nós não derivamos alahot de leis monetárias para que sirva de princípio geral. Nós não fazemos isso. E aí, a Gemara, então, cita outro Baraita.
Então esse outro baraita, Tashma. Então a Gemara cita uma prova adicional de um baraita, falando, né, vem e aprenda. E esse vem e aprenda é um vem e aprenda diferente, um vem e aprenda com relação a uma outra regra, porque ele falou que monetária não serve, então vamos procurar outra. A outra seria a lei de Nazir. Lei de Nazir é uma lei que consta lá em Bamidbar 6:7. Lá está falando que ele não pode ficar ritualmente impuro nem pelo pai, nem pela mãe, nem pelo irmão, nem pela irmã, né, caso faleça, porque é como se fosse a coroa do Hashem está na cabeça dele. Então, posto que está escrito sobre o Nazir, ele não virá sobre uma pessoa morta, o tipo de linguagem é essa, de Bamidbar 6:6, então por que é necessário elaborar especificamente sobre os parentes? Porque se eu falo ele não virá sobre a pessoa morta, é todo mundo morto, né? Por que eu preciso ficar especificando? Por causa disso é que vem a discussão. Tá? Então o Tashma está separado do resto da cláusula só para te dar o contexto. Para você entender que os sábios do Talmud falavam essas coisas tudo de memória, né? E a gente não tem isso de memória, então por isso precisa separar e com cuidadinho e preenchendo as lacunas do nosso saber. Então, Tashma, Oleachoto, Matalmud Lomar, Arisha Yacholech Lishchot, Al Pischo, Velamol et Beno, Veshma et Metam, Veshamet Lomet, Yachol Vayachazor, Veitma. Marta Loitma. Então, os sábios derivaram por meio de um Midrash Halachá, que fique bem claro, ou seja, uma derivação homilética que culmina em algum tipo de regra. E, como a Torá não diz, como nós vimos, né, eles derivaram de um Midrash Halachá as nuances dessas regras. Então, isso nos dá mais um olhar sobre como é que funcionava o sistema de entender a Torá de acordo com os rabinos. Eles aprenderam o seguinte: qual o propósito do verso então declarar sua irmã? Né? Leachoto. É para ensinar que com relação, por exemplo, ao caso de uma pessoa que está indo fazer a oferta do Pessah, ou fazer a circuncisão, dois preceitos de Oraita, que tem algo em comum entre eles. Os dois dizem que caso você não faça, você é passível de karet. Você é expulso da comunidade israelita. Você deixa de ser israelita. Então, os dois são preceitos positivos, sujeitos a karet, e aí, ele indo fazer essas duas mitzvot, qualquer que seja elas, é só um caso hipotético, ele ouviu que um parente morreu. Eu poderia pensar que ele então tinha que voltar de cumprir esses preceitos e se impurificar, no caso, para poder atender ao funeral e a todas as coisas a isto relacionadas. Você então diz: ele não se impurificará, implicando que a morte do parente não supera de uma forma tão significante a mitzvah da Torá. Então, esta regra diz o contrário do que nós estamos discutindo. Concorda com o Rabino Yehuda lá atrás e não com os demais. Né? Essa regra estaria colocando a mitzvah ritual acima da dignidade. Então, mesmo que em alguns casos tenha a questão da dignidade, não é tanto assim pelo que eu estou olhando. Né? Como quem diz. Né? Por quê? Porque, olha aí, né, eu poderia pensar isso, mas não é para pensar isso. Então, do jeito que a tradição interpretou Leachotó, é para dizer então que não tem isenção no Senhor. Então, olha só, isso não parece contradizer o que a gente está falando? Né? Então, aí chegamos no finalzinho. O finalzinho vai dizer: Yechol keshem she'eino mitamer lachen kach eino mitamer lemet mitzvah Talmud lomar leachotó leachotó u deino mitamer. Então, eu poderia ter pensado, tal como uma pessoa se torna ritualmente impura pelos parentes, assim também ele não ficaria ritualmente impuro pelo cadáver de que não tem ninguém para sepultar ele, que os rabinos chamam de met mitzvah, né? A mitzvah do morto, ou morto mitzvah. O morto mitzvah é uma pessoa, já falamos antes, mas só para reiterar, que, morreu e não tem parentes para sepultar. É uma mitzvah ir lá sepultar aquela pessoa. Então o verso declara: e sua irmã, né? Mostrando então que ele não pode ficar ritualmente impuro pela irmã, mas por alguém diferente, né? Ele então poderia, por exemplo, um met mitzvah. Porque então no caso da sua irmã, está fazendo uma limitação. Mas o met mitzvah é uma coisa abrangente.
Então, nesse caso, né, segundo esse raciocínio, então a dignidade humana, né, não estaria explicitamente superando uma mitzvah da Torá. Então, essa discussão acabou? Não! Essa discussão vai continuar. Mas o que acabou foi a nossa lição. Porque nós temos um DAF, né, para verificar por vez. E nós então vamos ficar por aqui. Eu agradeço a tua atenção. Eu espero que você tenha gostado da nossa experiência, né? E numa próxima aula nós continuaremos no nosso próximo DAF aqui no Tratado de Brachot. Se você não é inscrito no canal, você é convidado a fazer isso. Você também é convidado a deixar o seu like, caso você já não tenha feito isso. Isso é importante para aumentar o engajamento, mas principalmente ajudar o algoritmo a fazer com que pessoas que também procuram esse conteúdo possam encontrá-lo. Tá bom? No mais, eu me despeço. Desejo a você uma excelente semana e nos vemos no próximo shiur por aqui. Eita.